está ali na galeria. Que bênção, alegria tê-lo aqui conosco. Muito bom ter a cooperação do irmão Wilson, sua esposa, que sempre está conosco aqui, e a todos que foram apresentados. Todos são bem-vindos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos, neste momento, orando ao Senhor. Quero pedir ao presbítero Isaac que faça esta oração, e em seguida, pastor Isaías estará ministrando a palavra do Senhor. Também só dizer uma para o Senhor. Vamos orar, irmão. Altíssimo Deus, estamos na tua presença, meu Senhor. Salvador amado, grato por tudo que tu tens feito para conosco, meu Senhor. Deus, essa maravilha, meu Senhor, dos teus filhos, dessas crianças, meu Senhor, que foi apresentado, meu Deus. Meu Senhor, esse louvor que foi apresentado por essas crianças, eu sei que tu recebeste, meu Senhor. Deus, agora, meu Senhor, abençoa o teu filho, vai trazer a tua palavra. Senhor, meu Deus, não que nós queremos ouvir, mas o que tu queres falar conosco, meu Senhor. Assim, meu Senhor, eu te peço, em nome de teu filho amado, e já te agradeço. Amém. Meus irmãos, é com muita alegria que desejo vos cumprimentá-los com a gloriosa a paz do Senhor Jesus. Amém? Alegre estamos por tudo que Deus ele tem feito entre nós. A sua presença está derramada em nosso meio. A sua graça ela transborda de maneira que tem nos abarcado de forma muito sobrenatural. E acredito que o que Deus tem para nós, ainda neste culto, suprirá todas as nossas necessidades. Deus não costuma dispensar ninguém de mãos vazias, mas acredito também que para recebermos existe um princípio pedagógico fundamental. Só recebe quem está disposto também a entregar. A Bíblia diz nos Salmos de número 29, estrofe 9, no seu templo todos dizem glória. Isso faz parte de uma liturgia, de um culto que consideramos ser de fato, deveras um culto racional. E acredito que dentro desta racionalidade, aquilo que nós viemos trazer, nós, de forma muito espontânea, iremos derramar sobre o altar. Podei-vos assentar em nome de Jesus, igreja amada. Você que trouxe a sua Bíblia, encontre o livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Será o texto que servir-se-nos-á de base para o desenvolvimento da mensagem bíblica aos nossos corações. Enquanto vocês folheiam a Bíblia, a fim de localizar esse texto bíblico, eu quero ser grato à majestade santa do divino pela vida do pastor Marcelo, esse amigo que o Senhor nos presenteou, e nutrimos um respeito mútuo, porque também acreditamos na relevância da sua autoridade enquanto uma referência. Deus abençoe, pastor Marcelo, rica e poderosamente a sua vida, liderança e família. A todos os obreiros que me acercam, Deus os abençoe, rica e poderosamente, com toda sorte de bênçãos. Faço-me acompanhado da mulher quem sou casado há 12 anos, pastora Fernanda, é um baluarte nas mãos de Deus e tem sido uma bênção na minha vida até aqui. Que Deus continue lhe abençoando ricamente. Todos encontraram o texto, digam amém. Jonas capítulo 3, diz-nos assim o texto sagrado: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai a Nínive,
aquela grande cidade e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de 1 dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será derrubada. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E você diz amém. Queridos e queridas do Pai, esse texto bíblico está dentro de uma estrutura bíblica muito bem conhecida e muito bem aludida pelos expositores bíblicos. E sobre esta base textual tão dinâmica, eu quero falar-lhes nesta noite sobre a temática Jonas, o símbolo da igreja que perde o alvo da sua chamada missionária. É muito próprio do caráter deste profeta as verdades que estão conectadas ao mesmo. Nós já ouvimos muitas pregações que apontam de uma forma muito elucidadora para o chamamento de Jonas. E vocês há de convir comigo que existem algumas características deste Jonas atrelada à igreja do século 21. A Bíblia, ela vai colocar Jonas dentro da categoria dos profetas menores. E isso é sabido daqueles que se permitem ao conhecimento estrutural de toda a gama dos profetas. Mas a verdade que está muito explícita para nós é que o profeta Jonas, ele é a escolha proposital de Deus para pregar a uma geração que estava fadada à condenação e à perdição. E Jonas, ele tem dentro da sua estrutura esta disposição para se colocar em oposição ao propósito que Deus o chama para viver. Jonas, no seu espírito recalcitrante, vai ouvir o chamamento de Deus. A Bíblia vai inserir este profeta dentro do contexto de Gat-Hefer. Este profeta, ele reside nas proximidades de Nazaré. E Deus escolhe exatamente dentro desta geografia o profeta por nome Jonas. O profeta Jonas, ele tem dentro da essencialidade do seu nome, ou da semântica, da etimologia do seu nome, o propósito do seu chamamento, visto que o significado do seu nome aponta para pomba. E isto aqui não é algo aleatório, isto aqui está pertinente ao chamado, à vocalização deste profeta. A Bíblia também o atrela como sendo o mesmo filho de Amitai. Este profeta, ele tem em sua conjuntura espiritual esta assinatura do próprio Deus, porque é o próprio Deus que diz para Jonas, após o clamor ou a maldade dos ninivitas terem chegado no nível tão alto
Deus então decide levantar este profeta. Mas a bem da verdade é que Jonas, em primeiro momento, ele quer fazer resistência ao propósito designativo do Deus que está lhe chamando. Talvez o que Jonas não percebeu primariamente é que este Deus que está lhe chamando é Deus que em sua soberania, ele chama a quem quer, escolhe quem lhe parecer bem ser escolhido, e não há quem possa frustrar os desígnios da sua vontade. Ora, fora o apóstolo Paulo que de forma muito declarativa afirmou dizendo que Deus é quem opera tanto o querer como também o efetuar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus, ela é prevalecente em todas as instâncias. E quando Deus escolhe o profeta Jonas, Deus não está perguntando para o profeta Jonas se ele estava disposto ou não a se harmonizar ou a estar de acordo aquilo que lhe estava sendo proposto. Porque Deus, ele é um Deus que tem as suas ações determinativas, e não há ninguém que tenha o poder de anulá-las ou de frustrá-las. Por isso Isaías disse: operando Deus, quem poderá impedir? Jonas, ele até pôde em algum momento indagar a escolha soberana de Deus, porque Deus está ordenando para o profeta: Jonas, eu estou te levantando. E qual é a direção de Deus para Jonas? A direção de Deus para Jonas é Nínive. Mas o contexto imediato diz que Jonas, ele vai descer, aleluia, para Jope, a fim de seguir adiante para Tarsis. E aqui nós precisamos observar, porque é digno de nota, é digno de sublinharmos, porque a ideia direcional de Deus é Jonas, a direção é Nínive, mas Jonas quer fazer o caminho contrário, aleluia, ao que Deus estava estabelecendo na sua linha programática. E eu preciso dizer a vocês que quando o propósito de Deus é estabelecido, Deus não está interessado em saber se a nossa agenda, o nosso planejamento, a nossa linha programática vai coadunar com a dele. Quando Deus determina, ele determina para a glória do seu nome, que é bendito eternamente. Mas o texto sagrado diz que Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Isto aqui nós precisamos pensar dentro da estrutura comportamental deste profeta. O profeta está querendo fugir da presença daquele que é detentor dos três homens, descrito no Salmo 139. Ele é onipotente porque é portador de todo o poder. Ele é onisciente porque ele escaneia, perscruta e esquadrinha todas as coisas. Mas ele também é onipresente, ele está permeando em todos os lugares e não está restrito nem a espaço, nem a geografia da ambiência. A ordem de Deus é: Jonas, levanta-te para ir a Nínive e prega contra aquela cidade. Mas Jonas quer fugir para longe da presença de Deus. Mas eu quero, na autoridade bíblica, dizer para os ouvidos que me ouvem: melhor do que fugir de Deus é fugir para Deus. Repito, melhor do que ir para longe do propósito é confluir para Ele. É dizer como Isaías, o capítulo 6, eis-me aqui. É assumir a posturação
e dizer: Deus, cumpre em mim a tua vontade, leva-me para onde tu quiseres me levar, desde que a tua presença esteja comigo. E para você ter vontade do seu espírito de dar um glória, Deus nunca vai nos levar aonde a sua graça preveniente não esteja também preparada para nos amparar. Se Deus determinou, quem poderá invalidar? Se a direção já está predeterminada, aproxima-te do propósito, se achega para Deus, e Deus conduzirá os nossos passos de glória em glória para o louvor do seu nome, que é bendito. A Bíblia Sagrada diz que Jonas até se levanta, mas o problema de Jonas é se levantar para ir na contramão do projeto. O problema de Jonas é querer se contrapor à ordem do Todo-Poderoso. E é interessante notarmos que Jonas tem uma predisposição. E qual é a predisposição de Jonas? Jonas é o pombo que quer potencializar as suas asas para voar para onde quer, mas Deus sabe como cortar a asa de pombo. Eita, Deus sabe como nos redirecionar para aquilo que Ele está interessado a realizar e cumprir através da sua vida, através do ministério que Ele lhe confiou. E não dá para a gente medir força com Deus que sabe como nos moldar, com Deus que sabe como, aleluia, nos catequizar dentro da sua pedagogia de ensino. Ele sabe como nos posicionar, Ele sabe como pegar quem está fora e colocar dentro, posturado e posicionado para cumprir a sua vontade na sua essência e integralidade. Ele sabe como redirecionar-nos. E Jonas é o típico profeta que acha que tem o controle da situação. A Bíblia Sagrada diz-nos que Jonas, ele vai descer para Jope. Perceba que Jonas, quando decide fazer oposição à vontade soberana de Deus, ele começa a entrar em um processo sequencial de descida. Porque eu nunca vi desobediente subir. Vai apertar um pouco, mas se não der glória, pelo menos tenha uma reflexão introspectiva, porque de pirona é amargo, mas cura. Jonas, ele entende que todas as vezes que ele intenta em sair da rota de Deus, ao invés de subir, ele desce. E tem muita gente descendo, porque está assumindo a responsabilidade das suas escolhas. E o texto diz que Jonas vai descer para Jope. Jope é a escolha de Jonas, mas Nínive é a escolha de Deus. Fica na escolha de Deus, fica debaixo do propósito de Deus, porque pode até parecer contraditório a nossa vontade, mas está debaixo da orientação divina, ainda representa o segredo e a chave para uma subida progressiva. Possa até que seja dificultoso, mas assim diz a palavra: quem permanece no propósito, ao invés de descer como símbolo de derrota, ele aprende que Deus tem os seus modos cadenciados de nos fazer subir à medida que nós lhe obedecemos e nos sujeitamos à vocação que Ele nos propõe. Mas eu gosto do significado da expressão Jope. Jope significa beleza, ou aquilo que tem formosura. É tendência nossa sermos atraídos por aquilo que tem beleza,
beleza e formosura. Quando Jonas está propenso a ir para Jope, ele está escolhendo para si um lugar que tem beleza externalizada dentro da sua ótica e dentro do seu prisma. Jonas está sendo atraído pela visão daquilo que é belo, mas o que é maravilhoso no Deus que nos chama é que no começo da chamada pode até não ter aparência, o projeto pode até não ser tão atraente, mas se foi Deus quem chamou, o que parece contraditório à nossa visão hoje, o Senhor Jeová me trouxe aqui para lhe dizer: fica aonde eu te posicionei, anda de conformidade àquilo que eu tenho te instruído, porque o que alguém considera como sendo inexpressivo, sem parecer, sem beleza e sem formosura, é Deus dizendo: no processo da vida, aquilo que parece que iria dar certo acaba dando errado, mas aquilo que alguém de repente julga dentro da sua própria perspectiva terrena e diminuta e limitada, Deus está dizendo: pode parecer que não vai dar certo hoje, mas fica dentro da vocação que eu... Quem tem mão para levantar, por favor? Deus está conduzindo os vossos passos, de maneira que enquanto você se movimenta, existem projetos sendo processados, e Deus dizendo: não abra mão, não desista, não retroajam, não voltem atrás, mas siga sobretudo, mesmo contra as expectativas daqueles que meneiam a cabeça, como quem de repente esteja dizendo: vai investir tempo, vai desgastar energia em vão. Assim diz o Senhor: investe o tempo necessário, porque o que parece que não vai fluir está no controle e no poder da minha mão, que sustenta a sua história. Jonas, eu estou ficando quase sem som, sonoplasta. Jonas é o profeta que tenta se excusar e se esquivar do projeto de Deus. E quando ele desce para Jope, a fim de tomar o rumo para Tarsis, a etimologia de Tarsis é lugar de fundição. Parece que Deus sempre tem um lugar dentro da geografia estratégico, porque Tarsis é o lugar que Deus vai ensinar para o profeta que não adianta o profeta tentar se esquivar da visão de Deus, porque Deus também tem um lugar estratégico chamado Tarsis, lugar de fundição, lugar aonde ensina aqueles que querem ser resistentes à palavra de Deus, que o Senhor sabe como nos modelar. E diz a Bíblia que Jonas vai descer para Jope. Em Jope possui uma região litorânea, aonde barcos estavam ancorados, aonde barcos e navios iam e vinham. A Bíblia diz que quando Jonas chega no porto de Jope, já tinha um barco preparado para levá-lo para Tarsis. E a Bíblia diz que Jonas entra dentro do barco, porque para toda vontade que não corresponde à expectativa de Deus, existem armadilhas perigosas. E tem muita gente achando que porque a expectativa do seu desejo está sendo atendido, que isto é sinônimo de aprovação de Deus. Jonas quer ir para Tarsis. Quando ele chega em Jope, já tinha um navio preparado. Já disse um dos avivalistas que todas as vezes que queremos fugir de Deus, o diabo prepara cavalos e espora.
E tem muita gente, às vezes, considerando o ambiente favorável, porque a expectativa de um momento está sendo atendida. Aí o Jonas, ele entra dentro deste navio, que vai rumando para Tarsis, mas a Bíblia diz que no meio do percurso, Deus vai soprar um vento contrário. Isto aqui é salutar, e a profusão desta verdade nos confronta, porque nem todo vento é o diabo que está soprando. Tem horas que Deus vai soprar o vento para pregar algum Jonas fujão e trazer de novo para a posição do chamado e da vocação. Nós temos esta tendência de associarmos ventos contrários para Satanás. Ora, mas Martinho Lutero disse que até o diabo é o diabo de Deus. Então Deus, em sua multiformidade, ele usa os elementos necessários a fim de que recalculemos a nossa rota. E diz a Bíblia que um vento forte começa a sacudir a embarcação. O Jonas já tinha descido para Jope. Agora o Jonas que entra dentro da embarcação, ele vai descer para o porão. Enquanto o vento está sacudindo, a tempestade se tornando ainda mais intempestiva, eu vejo um Jonas com um chamado tão poderoso, descendo para o porão e dormindo o sono da indolência. A Bíblia diz no versículo 5 que Jonas desceu a fim de dormir. A verdade que nós exaurimos disso aqui é que todas as vezes que nós nos afastamos do propósito, a primeira descida é resultado da desobediência do chamado. A segunda descida para o porão, que revela o sono profundo de Jonas, aponta para o reflexo da espiritualidade de um profeta apagado. Mas na exortação de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5 e versículo 6, não durmamos. Vai pegar para crente dormioco, vai apertar para quem está na senda da indolência, porque é muito crente nominal na letargia do sono espiritual da alma. E quem dorme está inerte. Quem dorme, ele não reage. Quem está dormindo está desconectado. É impossível a geração dormente perceber os lapsos e o sopro do Espírito Santo, aleluia, nos entornos dela. O vento sopra, Jonas continua dormindo. A tempestade aperta e Deus está dizendo: eu vou sacudir o barco, mas quem está dentro sendo causador desta ventania, eu vou despertar. Eu estou sentindo a autoridade de Deus na palavra. Eu não vim aqui como incauto para levá-los a uma emotividade desnecessária, mas na autoridade do Espírito Santo eu digo com temor e tremor: eu não sei qual será a intensidade do vento, mas alguns crentes dormentes, Jeová vai sacudir, mas vai despertar. Oh, quem tem glória? Aleluia. Jonas estava no sono profundo, e o sono é um estágio muito perigoso para a igreja. Estava muito nervoso no início, agora já acalmei. O sono é um dos estágios mais perigoso para a igreja, porque Paulo vai nos exortar em Romanos capítulo 13, versículo 11. Digo-vos isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono da indolência. Por que, Paulo? Porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé.
Crentes que estão adormecidos não estão tendo a percepção do quadro progressivo profético que está se desencadeando, se desenrolando e se desdobrando em nossa nação. O crente que está a dormir, ele é mais alimentado pelo seu próprio egocentrismo, pelo seu próprio ego, do que pela vontade soberana de Deus. Mas queiram os dormentes ou não, existe uma palavra rema nos meus lábios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá para vivermos um propósito de fé e uma vida vitoriosa para a glória do seu nome, que é bendito. A Bíblia diz que o Jonas está dormindo profundamente. Isto aqui aponta para a natureza de uma igreja que se tornou indiferente ao chamado primacial que deveria lhe conduzir de maneira e de modo triunfante. Mas o que fazer com os dormentes? Despertá-lo do seu sono. E quando Deus quer nos despertar, Deus usa tempestades, Deus usa ventos. Eu não sei o que Deus vai usar a despeito dos elementos necessários para nos colocar novamente em efetividade, em dinamismo espiritual. Mas a Bíblia diz que enquanto a embarcação estava sendo sacudida, os marinheiros começam a lançar para fora da embarcação as suas cargas. Só que o problema não era o peso, o problema era o Jonas que estava dormente no porão. Já percebeu que tem alguns departamentos que não andam? Já percebeu que existem alguns entre nós que estão apenas ocupando o espaço, não são mais proativos, não exercem mais a obra com excelência, estão apenas causando este sobrepeso, mas a obra ainda tem um dono, a obra ainda tem um Senhor, e Deus não tem prediletismo com ninguém. Quem foi que chamou o profeta foi Deus, e quem foi que enviou a tempestade é Deus, e quem é que vai apontar o causador da tempestade também é Deus. Só que Deus aponta para restaurar, Deus expõe às vezes para nos colocar novamente no mapa da sua vontade. Ah, pastor, é que Deus me chamou para o ministério, só tem nome de que vive. Pastor, mas eu tenho um cargo e nominalmente eu tenho título. Deus não está nem aí para o seu título e nem para o meu título. É muita gente com título e pouca gente com disposição. E Jesus está dizendo: nesta última hora alguns ventos serão soprados, porque a igreja brasileira está numa redoma de comodidade. Aí alguém me perguntou esses dias: pastor, e se as coisas apertarem, é vontade de Deus? Eu disse: meu filho, o trono de Deus nunca ficou vazio, ele tem o domínio absoluto na história da existência. Haverá um despertamento espiritual na igreja brasileira. E às vezes tem horas que Deus precisa soprar vento. E já percebeu, pastor Marcelo, que a fornalha do crente é sempre mais quente? Derrevia de canto levará. Eu não sei se você vai dar glória, mas eu não tenho essa metodologia mecânica. Cutuca teu irmão. Você só oferece o que tem. Não dá para exigir adoração de quem não tem, irmãos. É por isso que eu não tremo diante de cara feia. A única coisa que me dá tremor é a palavra. É bato que a terra túria canto. É estar na presença do Todo-Poderoso e saber reconhecer que Ele é digno. Estou sentindo Jesus aqui entre nós. Eu estou sentindo a sacudidela do Espírito Santo.
Que a sobenaratéria de Cantúria haverá o despertamento nesta última hora. Deus vai neutralizar alguns espíritos recalcitrantes e em contrapartida vai nos sacudir a fim de que possamos retornar para a essência do nosso chamado. Diz a Bíblia que Deus vai usar os marinheiros para despertar o Jonas. Porque quando Deus quer nos trazer de volta para o entendimento racional do que Ele tem para a nossa história, Deus vai usar até quem é pagão. Porque tem muita gente se fiando no tempo de crente. Me batizei na igreja, já tenho 200 anos de crente, estou quase morrendo como crente. E Deus está dizendo, vocês ainda não entenderam o princípio dinâmico de Romanos 6,4, que vida cristã é novidade de vida. Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Isaías 43,18, não vos lembrei das coisas antigas e nem vos recordei das velhas, eis que farei uma coisa nova. Aí Paulo grita no Novo Testamento, aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Abacuque gritou no capítulo 3 e disse, aviva, Senhor, a minha vida. Não, aviva, Senhor, a tua obra. Avivamento consiste em levantar o que está caído, em despertar dormentes e dizer, Jesus é o mesmo ontem. Oremaia, a terra de canto. Eu estou sentindo Jesus aqui. Abre a terra, mar. É tempo da igreja ser despertada. Labaredas que estavam para apagar, o Espírito sopra a partir de agora. Aonde tiver um adorador, o vento te reacende agora. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que os marinheiros, mestre do navio, se dirigiu a Jonas e disse assim, escute, olhe para cá. Que tens, dormioco? Tem hora que dá vontade de dizer para alguns crentes, que tens, dormioco? Que tem gente que vem para uma liturgia pentecostal parecendo que está apresentando uma ortodoxia morta. Eu só dou glória se sentir, fica aí. Eu só adoro se me der vontade. Cuidado com a síndrome de Herodes, que não deu glória a Deus e foi comido de bicho. O patriarca da fé nos ensinou que só tem como Deus potencializar força enquanto eu vou caminhando e dando glória, caminhando e dando glória. Tem crente batizado no Espírito Santo que há séculos não fala mais em mistério, mas é noite do óleo da primeira tiragem descer em nossa boca. Quem não tinha mais disposição e alegria recebe renovo, recebe poder, recebe graça para ser minha testemunha, para ter graça quando abrir a boca. Aí a gente vem para o culto, tem crente com cara de paisagem, enquanto Jesus está dizendo, eu quero voltar a batizar no meio do meu povo, eu quero voltar a manifestar os meus temeon, os meus milagres, os meus sinais. Mas a igreja precisa voltar à essencialidade do culto, aonde a pessoa bendita de Cristo é o centro. Que tens, ó dormioco, porque tem dormioco que atrapalha o culto. Vocês sabiam? Que tem dormioco que ele atrapalha o culto?
ele não manifesta o culto dele. Parece crente infiltrado. E esses dias eu pregando em um grande evento, eu disse com autoridade, que parece que quanto mais a gente sobe de cargo, mais longe de Deus muitos ficam. Deus não nos chamou para sermos semideuses. Se tem uma coisa que me perturba na hora de um culto, é ter que lidar com os dormiocos, porque ele não está na mesma frequência. Aí são homens que têm título, fica no celular, distraído. Você veio para um propósito. Você veio para um lugar onde tem uma definição muito clara. A minha casa será chamada casa. Aqui não é quem tem mais, quem pode mais. Aqui é quem vem disposto a quebrar o vaso e se derramar como oferta de libação. Aleluia. Que tens, ó dormioco, uma geração que dorme. Ela não pode representar legitimamente o reino dos céus na terra. Só que Jesus está dizendo, para me acordar alguns, eu vou ter que jogar para fora. Só que o diabo joga fora para matar. Jesus joga para fora para trazer mais forte, para restaurar, para reestruturar, para ressignificar. Pela primeira vez eu vou pedir, levante a sua mão, levante o mais alto que você puder. Oh, segura em cima. Satanás não vai te manter, nos manter atado em uma liturgia de fracasso e em um chamado frustrado. O Espírito do Deus Todo-Poderoso te levanta, te renova, te aviva, te coloca novamente nos trilhos do propósito. Se tem alguém que crê nesta palavra, aproveita para fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Jonas pela primeira vez vai se posicionar e dizer: eu sou o culpado. Porque a gente tem também a tendência do Adão de terceirizar responsabilidades. O Jonas se posicionou e disse: eu sou o causador de todos esses males. Esse vento só está soprando por minha causa, cuidado. Porque tem ventos que podem estar soprando dentro da tua casa, do teu casamento, do teu ministério. E Jesus só está precisando ouvir de você que a culpa não é de Satanás, não é dos macumbeiros. A culpa às vezes diz respeito a nós. E Jesus quer que assumamos as nossas responsabilidades. Jonas assume, diz: lançai-me para fora. Quando jogou Jonas para fora, o vento se acalmou. Só que Deus é tão misericordioso que quando Jonas vai caindo nas profundezas dos mares, o Deus que lança para fora é o Deus que prepara. O grande peixe já tinha ordenado, tragou o Jonas. No capítulo 2, o Jonas vai orar no lugar mais impróprio. Porque Jonas não ora para pedir a direção certa. Jonas não ora quando entra na embarcação. Jonas não orou quando desceu para o porão. Mas Jonas vai orar dentro das entranhas do grande peixe. Eu não sei quais serão as circunstâncias que Deus vai gerar. Remintria de calasse de comanácia. Mas assim diz o Senhor, um caminho de recomeço. Por quê? Porque Deus é o Deus que prepara o grande peixe para nos ensinar que o segredo da oração não é o lugar. Jonas orou dentro do peixe. Jesus orou no Getsemane. Jesus orou no deserto. Esdras orou enquanto fazia confissão com o povo. Neemias, ele ora enquanto estava sobre as pedras queimadas. Elias orou no Monte Carmelo. Jesus aconselhou: entra dentro do quarto, ora, porque o Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus orou no monte. O segredo não é o lugar, mas é a disposição de voltar a orar. E Jesus está dizendo: eu vou permitir as circunstâncias, mas a minha igreja
voltará para os trilhos da oração. A oração ainda aquece os corações daqueles que estão dentro de um propósito soberano. A oração ainda nos molda, porque a oração não tem poder de mudar quem é Deus, mas a oração muda o caráter daquele que ora. A oração ainda tem a capacidade de elencar o nosso espírito e de nos reconduzir para uma vida profunda, e através da oração Jesus vai nos arrancar da superficialidade de uma espiritualidade de fachada. É tempo da igreja voltar a orar, é tempo da igreja voltar a estabelecer diálogo na língua idiomática do Espírito Santo, porque joelhos dobrados ainda representa o maior perigo e a maior ameaça para o inferno. Satanás não teme crentes que têm como características o gabarito de uma qualidade intelectiva. Um crente pode ser muito bem preparado, mas se ele não tiver marcas da oração, o inferno desconhece. Mas todas as vezes que um crente se falta em comunhão enquanto está de joelhos, Paulo diz que o Espírito nos ajuda. O Espírito vai ajudar alguém a orar. Porque o que define a oração não é a eloquência dentro da estrutura gramatical, mas o segredo é coração contrito e quebrantado. Nós estamos nos enchendo de tantas coisas fúteis, por isso os nossos vasos às vezes andam tão vazios, e Deus está dizendo: eu vou usar as circunstâncias externas e internas para te trazer de volta para a comunhão. Há quanto tempo você não ouve a minha voz, como sempre era de costume? Há quanto tempo eu não te encontro mais nas madrugadas? Quantas vezes estamos tão ocupados, nos enchendo de Netflix, de tanta coisa banal, aí a gente vem para o culto e quer que o pregador vire tudo em meia hora. E Jesus está dizendo, quando a igreja ora, até a comunhão é diferente, até o glória flui com mais espontaneidade. Quando a igreja está em consagração, o fogo arde de maneira que não tem Satanás do inferno que tenha poder de apagá-lo. Aleluia! Mas o que Deus tem para fazer, Deus fará, porque Deus pode não contar com muitos, embora Ele chame a todos, porque se tiver um disposto a orar, a oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Deus que preparou o peixe vai dar uma ordem para o peixe vomitar Jonas. A Bíblia diz que quando o peixe o vomita, Jonas vai ter que perfazer o caminho para chegar aonde Deus disse que ele chegaria. Eu não sei qual será o método em relação a nós, mas assim diz o Senhor: aonde eu disse que você vai chegar, pode até ser difícil, pode até ter algumas turbulências, mas eu vou trazê-los para o lugar que me apraz. A Bíblia diz que o Jonas ele entra, mas eu gosto do capítulo 3 e já caminho para a conclusão. É que Deus falou com Jonas pela segunda vez. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus de segunda chance. Deus é Deus de segunda chance. Você pode dizer cordialmente para alguém que está do teu lado: Deus é Deus de segundas oportunidades. Satanás disse: acabou nada, Deus vai dar mais uma chance. Eu preciso ser profeta para quem acredita. Eu não quero saber aonde você caiu. Eu vim aqui na autoridade para dizer que as misericórdias do Senhor ainda são as causas de não sermos consumidos. Pastor, eu pensei que tinha acabado. Satanás não vai sabotar e nem abortar o projeto de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aleluia! O Jonas recebeu uma segunda chance e Deus disse: levanta, entrega a mensagem para os ninivitas. A Bíblia diz, irmãos, que o Jonas pregou, o povo se converteu,
Mas é a primeira vez que eu vejo o coração de um profeta que teve uma mensagem tão bem sucedida ficar triste. Porque Jonas nutria um sentimento que era um sentimento de repulsa com os ninivitas. Mas se Deus dependesse dos Jonas para amar quem ele decidiu amar, hein? Deus está dizendo que o meu amor não depende do amor do homem. Jonas queria a morte dos ninivitas, mas a vontade de Deus, segundo Paulo definiu na primeira carta a Timóteo, é que todos os homens se arrependam, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Interessante que Jonas não pregou dizendo: Jesus, ele veio para salvar vocês, ele veio para trazer a revelação do Messias, cheio de... Não, a mensagem foi: Deus vai destruir vocês. E às vezes a gente ouve mensagens tão graciosas do amor de Jesus e não nos convertemos. Por isso Jeremias em Lamentações diz: converte-nos, Senhor, e nós nos converteremos a ti. Mas Jonas, ele prega o juízo, o povo se arrepende, Deus vai salvar mais de 120 mil almas, porque o propósito de Deus não é dar notoriedade para o nosso nome. E sabe o que eu acho maravilhoso? É que Jesus em Mateus 12:41 vai dizer: eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é superior a Jonas. Se Jonas tinha repulsa, Jesus veio para amar. Jesus veio para confrontar, para perdoar, resgatar os desprezíveis, marginalizados, os vis pecadores, na condição daquele que é maior do que Jonas. Eu quero concluir a mensagem dizendo que ele nos amou tanto, e este amor é tão imedível, que nesta noite ele veio aqui para dizer: eu posso reiterá-los, eu posso reintegrá-los à posição que vos convém. O Cristo que diz: eu sou maior do que Jonas, ele veio para trazer e chamar a si aqueles que eram para estar à margem do desprezo. Ele veio para recrutar homens de todas as tribos, línguas e povos e nações. E ele não nos escolhe com base da nossa capacidade intelectual, ele não nos escolhe com base no nosso academicismo. Ele nos amou primeiro. Por isso João escreveu dizendo: não fostes vós que escolhestes a mim, fica sobre os seus pés, mas eu vos escolhi a vós. E Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando chamou você pelo teu nome. Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: